Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre alterações cromossômicas. Você se lembra do processo de replicação do DNA? Será que ela é sempre perfeita? Não, né? Na natureza, tudo é suscetível à falha, mas o que é essa replicação do DNA? Lá dentro da nossa célula tem o núcleo. No núcleo tem o nosso DNA. Quando a célula vai se dividir, as duas células que se formaram precisam ter o DNA completo, então esse processo é chamado de replicação. Às vezes pode acontecer erros genéticos, e aí vai fazer o quê? O que será que acontece se der um erro genético? Se for um erro genético em uma célula do corpo, né, uma célula normal, o próprio corpo dá um jeito de eliminar. Agora, se for uma alteração lá nos gametas masculinos e femininos, pode ocorrer aquele indivíduo formado pode ter algumas alterações genéticas. Eu vou dar um exemplo de algumas alterações. Olha, pode ser deleção, ou seja, eu tenho o gene, aquele cromossomo, e aquele gene determinado ele foi deletado. Ele não existe mais, por algum motivo ele se perdeu. Então, esse cromossomo vai estar comprometido. Pode ser uma duplicação, olha, eu tenho os cromossomos, se parearam, mas esse gene ele simplesmente se duplicou. Tenho duas cópias dele. Na hora de formar aquela característica vai ser comprometida. Pode ser inversão, então o que é a inversão? Eu tenho uma sequência dos genes e do gene do lado eu tenho aquilo invertido. Então na hora de se parear e ler essa característica e dar a característica pode ocorrer erros, né? E pode ser translocação. Os genes mudam de lugar, né? E às vezes essa mudança de lugar pode também comprometer essas características. E também pode ser aqui, ó, ploidias, quando é o número de variações. Olha, um ser humano, naturalmente, tem 46 cromossomos. Às vezes pode ter cromossomos a mais ou a menos. Então, quando eu tenho esses cromossomos a mais, olha, por exemplo, esse cromossomo do 21 é a mais. Esse indivíduo vai ter características diferentes dos outros indivíduos. Então, olha, euploides é quando eu tenho o número completo, então os 46 cromossomos é chamado de euploides. Poliploides, quando eu tenho conjuntos adicionais, então muitos, eu tenho conjuntos adicionais. Aneuploides, onde falta ou excesso de determinado cromossomo ou um segmento do cromossomo. Então, aqui, ó, euploides, o número normal, e aqui, ó, o cromossomo a mais. Cariótipo é o conjunto dos cromossomos, é uma foto, né? E aí eles ordenam os cromossomos para analisar a quantidade dos cromossomos na célula. Poliploidias. É comum nos vegetais. Antigamente, até os morangos eram menores. Por quê? Aí depois na natureza, eles conseguem ter números a mais de cromossomos, né? E isso faz com que a célula fique maior. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 cromossomos. A célula tem o tamanho do núcleo e o tamanho da célula. Se eu tenho mais cromossomos ali dentro, 20 cromossomos, 30 cromossomos, o núcleo vai ser maior, consequentemente a célula vai ser maior e aquele fruto vai ser maior. Então a gente acontece nos morangos, no trigo, no café, banana, né? São produtos que são vegetais poliploides. Aneuploidias pode ser alteração numérica, trissomia, quando ele tem 3 cópias do mesmo cromossomo, e monossomia. Em vez de ter 2 cópias, ele só tem uma cópia. Nós vamos conhecer algumas síndromes. Observem aqui, ó, cariótipo 47 mais 21. O que significa? Que no exame do cariótipo encontraram 47 cromossomos. Qual é o cromossomo a mais? O 21, por isso mais 21. A frequência é 1 em 700 e qual é a característica física? Mãos largas e curtas, uma linha na palma da mão, né? Baixa estatura, hiperflexibilidade. Então, eu tenho um cromossomo a mais no número 21. A síndrome de Patot, 47 é lá no cromossomo número 13, que tem um a mais, né? Vai dar comprometimento intelectual, surdez, né? Anomalias cardíacas. A síndrome de Edward também, 47 cromossomos, é o 18 que eu tenho a mais, olha, eu tenho uma trissomia no 18. O que vai acontecer? Malformação congênita de muitos órgãos, orelha vai ser mal formada e mais baixas, né? 90% desses indivíduos morrem logo após, né, o nascimento, até mais ou menos 6 meses. A síndrome de Turner, olha, é 45. X quer dizer que tem um a menos, onde? No X. Então, ele deveria ter 2X aqui no cariótipo. Então, é uma mulher, pode ser estéril, tem atraso
né, baixa estatura, o pescoço alado. A síndrome de Klinefelter, então é 47 cromossomos, olha, quem que é mais? X, X, Y. Então lá no cromossomo sexual recebeu 2X. Então é um homem, qual vai ser a característica? Subfértil, testículo pequeno, vai desenvolver mamas na adolescência, genovalgo, quer dizer que os joelhos ficam para dentro, né? Então são algumas dessas características. Nesse vídeo nós falamos sobre alterações cromossômicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!